Estou muito feliz de estar aqui. Hoje, essa data é muito especial para mim. Hoje é aniversário da minha filha mais nova. Ela completa 3 anos de idade. Nossa Maria Cecília, pequena Cecília, está lá em casa. Ficou com a mãe hoje descansando em casa lá, porque amanhã tem festinha. E, além de ser uma data muito especial para mim de maneira particular, eu estou muito feliz de estar aqui. Já vim algumas vezes a Botucatu. Alguém aqui já me viu em Botucatu alguma vez? Já estive aqui em Botucatu 5 anos seguidos. E agora, pela primeira vez aqui na Comunidade Levante, eu tenho certeza que não é à toa, mas se inicia um sinal de um tempo novo. Um tempo onde existe uma necessidade a essa cidade. E todas as vezes que eu venho para Botucatu, eu sinto exatamente isso. Um movimento muito grande do Espírito sobre essa cidade. Nós vemos coisas grandiosas acontecendo nesse lugar. E vocês estão debaixo da graça de Deus. É um tempo novo, um tempo onde a pessoa que está do seu lado está recebendo um chamado particular do Senhor a exercer para Ele, por Ele, algo extraordinário nesse tempo. Esse tempo onde as pessoas, a criação anseia, está ali sofrendo de ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus. E você está aqui essa noite, não é à toa. Então olha para quem está do seu lado, dá um abraço nessa pessoa e fala: você é um eleito de Deus. Você é um eleito, meu filho, minha filha. Você pode se sentar no seu lugar. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra... deixa eu me apresentar, né? Que falta de educação. Já me apresentei? Não, né? É verdade, é verdade. Me chamo Paulo Vinícius, sou membro consagrado à comunidade Colo de Deus, já desde 2017, 17, caminhando com a Colo de Deus, consagrado há 3 anos. Hoje eu e a Camila, a mulher mais linda desse mundo... Somos casados, temos 2 filhas, e hoje eu e a Camila, dentro da Colo de Deus, nós assumimos a frente para as famílias. Então, debaixo da nossa liderança estão quase 400 casais no Brasil e no mundo, onde o Senhor tem nos sustentado para suscitar um tempo novo às famílias desse lugar, né? As famílias desse tempo. E não é fácil. As famílias têm sofrido muitos ataques nesse tempo, né? Sobretudo aonde não é a vontade desse mundo que nós nos unamos e tenhamos famílias santas, né? Então hoje eu e a Camila lideramos a frente para famílias na Colo de Deus. Somos aqui de Bauru, a Missão Bauru, onde nós somos hoje em 90 membros, para a graça de Deus. Começamos com 4 membros, hoje nós somos em 90 só aqui em Bauru. E ali nós temos espalhados aqui por todo o interior, levado a mensagem do Evangelho, pregando o Evangelho por onde a gente passa, principalmente com a vida. E hoje vim pregar para vocês uma palavra muito especial. Confesso que quando eu recebi o tema para pregar, eu fiquei muito feliz, porque de fato é um tema que mexe muito com o nosso tempo, conversa muito com o nosso tempo nos dias de hoje. Olha para quem está do seu lado e fala: por que você está com medo? Abre comigo a sua Bíblia na primeira carta de São João, capítulo 4. Enquanto você procura, reza comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, sempre me rege. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte essa noite: antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Palavras do Senhor. Antes de pregar para você, eu quero levar você aonde é que essa palavra está acontecendo. São João, ele escreve 3 cartas
de maneira muito rápida, muito simples. Se nós formos olhar as cartas de São Paulo, elas têm menos ali de 4, 5 páginas na Bíblia, dependendo da sua versão. São cartas muito direcionadas, e embora sejam cartas como as cartas de São Paulo, São João não tem um endereço fixo, ele não escreve a uma comunidade específica, mas São João está escrevendo ao povo de Deus. Ele está dizendo ali a respeito de como é que o povo de Deus deve seguir, como que as coisas devem acontecer. Muitos teólogos, Monsenhor Jonas Abib, inclusive, indicava que nós começássemos a ler a palavra de Deus pela primeira carta de São João, porque é uma carta apaixonante, é uma carta que, se nós formos olhar do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vamos encontrar com um resumo de tudo aquilo que Deus é, o que Deus é capaz, quem somos nós e o que é que nós devemos fazer. São direções muito claras de São João ao povo de Deus, que agora sofre pela partida de Jesus e pela necessidade de uma decisão que não passa. São João ele está escrevendo, e ontem, enquanto preparava essa pregação, eu gosto bastante de preparar as pregações na madrugada, porque as meninas já estão dormindo, está tudo tranquilo, aquele silêncio em casa, então eu sento ali na minha mesa e vou estudar, eu quero ler, e eu nunca me contento com apenas uma passagem, porque esse versículo, de maneira específica, ele já conversa muito ao nosso coração. Ele está dizendo para mim e para você que o amor perfeito lança fora todo o medo. E quem não entendeu isso é porque ainda baseia o amor no castigo. E quem tem medo ainda está longe do perfeito amor, do amor perfeito. Aquele que tem medo de ser castigado é porque ainda não entendeu que Deus é o amor. E São João, incansavelmente, ele vai falar a respeito disso na primeira carta. São João, quero antes te dizer quem foi esse homem. João foi um cara apaixonado. Olha para quem está do seu lado e fala, apaixonado. Por que é que ele foi apaixonado? Eu imagino que São João tinha uma ousadia que os outros pouco tinham ou pouco despertavam. Quando ele vai escrever o seu evangelho, em alguns pontos ele vai dizer, estava aos pés da cruz, Maria, e o discípulo que ele amava. Eu não teria coragem de falar um negócio desse. Mas, João, quem é o discípulo que ele amava? Ah, sou eu, né? Que ousadia! Isso quer dizer que Jesus amou mais João do que os outros? Não, mas que João despertou no Senhor um amor diferente do amor de todos os outros. Um amor de quem encosta a cabeça do lado de Jesus, do peito de Jesus, e escuta direto ali da caixa torácica de Jesus, as batidas do coração dele de maneira muito íntima. São João, ele foi íntimo do Senhor. Ele quis estar perto, por isso ele desperta no Senhor um amor diferente. Tanto que São João, quando ele escreve a respeito de Jesus, ele não diz que Jesus ama perfeitamente. Ele não diz que Jesus ama os seus filhos, não. Mas ele diz algo muito mais profundo. Ele vai dizer a respeito de quem Jesus é. E ele fala que Deus é o amor. Isso resume muita coisa para mim e para você. Porque a gente pode falar que Deus é misericordioso. Mas Deus não é misericordioso. Deus é a própria misericórdia encarnada em uma pessoa, chamada Jesus Cristo de Nazaré. E São João, ele começa a abrir os olhos do povo a respeito dessa verdade absoluta, imutável, de quem Deus é. E eu comecei ontem na madrugada a estudar a carta de São João mais uma vez. O método já estou falando de São Jonas Abib. Então é só questão de tempo. O método de Monsenhor Jonas Abib vai ensinar a ler a primeira carta de São João de maneira com que nós podemos digerir a palavra, ou como ele mesmo dizia, burilar a palavra de Deus. E essa palavra nos fere. Eu já li esse livro algumas vezes, mas ontem me chamou a atenção de maneira especial algumas características. E eu quero dissertar sobre essas características com você. A primeira carta de São João, lá no capítulo 1, ele vai dizer a respeito de quem Deus é. E ele começa dizendo que Deus é luz.
E nós caminhamos na escuridão. Por que que São João ele diz que Deus é luz? Se a luz não se pode tocar, a gente vê, mas não consegue se sentir a luz. Por que que São João está dizendo a respeito dessa figura de linguagem? São João, na cabeça daquele povo que agora estava precisando acreditar em quem Cristo é, ele diz a respeito de uma realidade transcendental, que transcende o entendimento. Levanta sua mão assim, ó, mais alto que você puder. Coloca assim, ó, faz assim com o seu dedo, ó. Acima da tua cabeça acontece um monte de coisa que você não consegue entender. E se Deus é luz, Ele busca aqueles que são da luz e tem coragem de pegar no sobrenatural aquilo que Ele tem para essa humanidade e trazer para o natural. No capítulo 1, São João ele gasta palavras do seu livro, da sua carta, para dizer que Deus é essa luz. E perceba que ele não está dizendo que Deus representa, mas ele está dizendo que Deus é a luz. No segundo capítulo, depois de dizer quem Cristo é, ele começa a dizer que nós temos um advogado. Ele vai falar assim, ó, calma galera, ó, vocês vão cair, e está tudo bem, porque nós caminhamos no escuro, e nós caminhamos no escuro buscando a luz é Deus, e se nós cairmos, Ele que é um justo advogado, nos levantará. São João primeiro mostra quem Ele é, e agora diz que Ele não é por si, mas é para o outro. São João está dizendo, assim como foi para mim, que encostei a cabeça no peito de Jesus e ouvi a batida do seu coração, para você Ele também é um justo advogado, um pai que acolhe, aquele que te ama incondicionalmente. E ele começa a dizer a respeito dos falsos profetas que anunciam um Deus que não é de verdade, para mostrar para o povo aonde é que tem que estar firmado o coração deles. Em uma pessoa chamada Jesus. Quanto mais eu li a primeira carta, mais eu pude sentir esse amor de novo. É como se agora a palavra de Deus não fosse mais um texto simples, mas fosse uma flecha que transpassa a alma, que faz doer. Às vezes eu estou lá de madrugada preparando uma pregação ou fazendo um estudo, a Camila levanta da cama e eu estou chorando lá com a cara na Bíblia. Ela fala, o que está acontecendo? Está tudo bem? Você se machucou, caiu, chutou a quina do sofá com o dedinho? Não, cara, é só a palavra me machucando aqui. E é sobre isso. A primeira carta, ela nos machuca. Ela diz a respeito de quem Deus é. E isso me chama muito a atenção. Isso me chama muito a atenção. Em um pedacinho, um versículo do capítulo 2, São João ele vai dizer que Jesus é a expiação dos nossos pecados. Perceba que sempre que São João está se referindo a Jesus, ele está dizendo o que ele é e não o que ele representa. Ele é a expiação. Ele é o sacrifício. Ele é aquele que é. E não o que ele representa. E se ele é, nada pode mudar o que ele é. Mas eu e você temos que nos esforçar para nos aproximar. E no capítulo 3 da primeira carta de São João, ele vai dizer a respeito justamente disso. Da necessidade de nós nos conectarmos a essa realidade. Porque se eu e você agora já começamos a entender que nós temos alguém que nos acolhe, independente das nossas diferenças, no começo do capítulo 3, versículo 1, vai dizer: vede que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Ele ainda afirma. Nós temos a graça de sermos chamados filhos de Deus. Aquele povo que antes não conhecia quem Deus era, conhecia um Deus de longe, agora caminha sobre a luz de Jesus, que veio e nos ensinou a chamar Deus de papai, de perto, de paizinho, alguém acessível. Jesus vem dizer que todas as vezes que nós nos sentimos agoniados e quisermos falar ao Pai, basta entrar no nosso quarto, fechar a porta e o Pai, que está no oculto, nos atenderá. Antes um Deus que precisava de sacrifícios de coisas desse mundo, agora desce na terra para olhar para mim e para você e dizer que nós somos filhos. Isso muda toda a história. Perceba que São João está passando por toda a realidade do Novo Testamento. São João ele dá um spoiler do que vai ser a vida de Jesus em todo o Novo Testamento. Ele começa a dissertar basicamente tudo aquilo que os evangelhos vão dizer.
Eu queria pedir para alguém trazer uma água para mim, se possível, senão 15 minutinhos ela vai acabar. Eu grito pouco. Então São João ele está dizendo a partir do capítulo 3 sobre a necessidade de nos reconhecermos como filhos. E aí que está a parte mais difícil. Porque facinho os nossos olhos se apegam, o nosso coração se apega aos pais que não têm nada a ver com a gente. Quantos de nós não nos reconhecemos e apoiamos as nossas vontades e o nosso coração às coisas que são leves? Porque não nos reconhecemos como filhos. O filho se parece com o pai, sim ou não? Ah, mas o meu pai, por mais que você não queira, você tem traços do teu pai. Os traços do teu pai são ali dentro de você marcas que são aparentes. Seja por uma má inclinação, ou seja para uma boa inclinação. O filho se parece com o pai. Mas agora ele está dizendo que além de advogado, defensor, aquele que morreu por nós, ele também é nosso papai. De perto, nós podemos buscar e ele vai nos atender. Ele vai nos atender. E é no final do capítulo 3, já iniciando o capítulo 4 e 5, ele começa a falar justamente da realidade onde nós estamos agora. Capítulo 4, onde o encorajamento e a necessidade real de buscar quem ele é lança fora todo o medo. Olha para quem está do seu lado e fala: você vai sair daqui sem medo nenhum, ou eu vou bater em você. O problema é que, à luz dessa passagem, olhando para essa passagem, nós encontramos com algo que é muito rotineiro para nós. As nossas inseguranças. É ou não é verdade que todos nós estamos aqui buscando algo nesse retiro, nos dispusemos a viver 3 dias na presença do Senhor, e essas coisas ainda dentro de nós tem uma duvidazinha se eu deveria ou não estar nesse lugar. É ou não é verdade que quando você sai da tua casa, você fica pensando naquilo que você deixou para trás? É ou não é verdade que você está aqui, mas se você parar para pensar 1 segundo lá no teu trabalho, você vai pensar que, puxa vida, mas a minha vida no trabalho está horrível. É ou não é verdade que se você pensar nos boletos que ficaram na gaveta lá, seus medos vão vir à tona com força? É ou não é verdade que se você olhar para a tua vida, muitas vezes ela te causa medo? Então olhar agora para São João dizendo para mim e para você: o amor lança fora todo medo. Aquele que tem medo é porque ainda não amou perfeitamente e se baseia no castigo. Dá até um choque no peito da gente assim. Porque eu olho para mim e eu sinto medo, filho. Eu sinto medo. Eu não sei você, mas eu olho para mim, enquanto eu preparava essa passagem, eu relia esse versículo específico, eu pensava: Senhor, quanto miserável eu sou, porque eu ainda não estou nem perto do amor perfeito, porque eu ainda sinto medo. E isso gera no nosso coração um incômodo. Gera um incômodo no nosso coração, a ponto de só no capítulo 4 eu ter a dúvida e questionar o que acontece nos outros 3 capítulos. Deus é a luz, nós caminhamos nas trevas, quem busca a luz não caminha sozinho. Deus é o nosso advogado, se nós cairmos no escuro, Ele é justo, virá e nos levantará. Deus é nosso Pai, Ele olha para quem nós somos, independente do que nós passamos, e nos chama de filho, nos dá vestes novas, sandálias nos pés, coloca um anel no nosso dedo, quantas vezes for preciso. E quando Ele fala do medo, eu me sinto um nada. Quando Ele fala que se eu ainda tenho medo é porque eu não amo direito, eu me sinto envergonhado. E é justamente sobre isso que eu rezei essa noite. Eu falava: Senhor, não é possível que só eu sinta medo. Não é possível que só eu sinta essa vergonha de ainda ter medo diante das coisas do mundo. E Ele começou a me mostrar algumas fases da nossa vida e me mostrar que o medo, ele tem várias faces. O medo é natural, afinal, é do medo que vem o instinto da sobrevivência. É por medo de deixar faltar comida lá em casa que você acorda cedo todos os dias e se sacrifica. É por medo de deixar as coisas do reino de Deus cair
que você sai da tua casa no dia do aniversário da tua filha e vem pregar o evangelho. É por medo de não tornar Jesus conhecido com a própria vida que nós damos o nosso sim incondicionalmente. Mas eu comecei a olhar para tudo aquilo que eu já vivi com Jesus. E ainda estou longe de ter vivido muita coisa. Talvez você está aqui e já viveu muito mais coisas do que eu vivi. E ele começou a me mostrar algumas fases da minha vida. E em todas elas eu percebo o quanto eu fui medroso. Mas o quanto, sobretudo, ele me ensinou e nos ensina todos os dias com o medo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, primeiro momento. Você está vivendo a sua vida na moral. Sua vida está de boa. Às vezes, até financeiramente, as coisas estão muito tranquilas. Estão muito tranquilas, muito de boa. Lá no emprego está tudo bem. Vixe, tá de vento e popa. Agora é só administrar que nós vamos chegar até o final. E aí, final de semana, você abre algumas concessões, você vai para uma festinha, e o homem começa a olhar para outra mulher, e a mulher começa a olhar para outro homem, e o jovem já não está nem muito aí com a castidade, e a vida está vivendo normalzinho, vivendo tranquilo. De repente, ele passa na tua vida e muda tudo. Ele passa por você, te olha nos olhos, e aqueles olhos de fogo, já não faz mais sentido viver longe dele. Aqueles olhos de fogo consomem a tua alma, a ponto de você não querer viver outra coisa, a não ser viver com ele. Comigo foi assim. Eu vivia de um jeito até um dia. A partir do dia que ele passou na minha vida, eu olhei para Camila, minha esposa, e falei, cara, a gente namorava na época. Falei, eu sinto muito, mas eu vou ter que ser padre. Não tem outra escolha, porque para mim era assim, né? Se Jesus falou comigo, ou é padre ou é nada. Não sabia nem que existia comunidade, não sabia de nada. Mas para mim era assim, se eu sentir ele falando comigo, eu tenho que ser padre, cara. Eu tenho que ser padre. E aí fui descobrindo a vida missionária, fui descobrindo, né, aquilo que existia dentro da igreja, a riqueza da Santa Igreja, e hoje me encontrei como missionário. Mas aquele impacto foi tão grande, a ponto de eu querer largar tudo, e eu imagino que esse primeiro impacto seja um impacto de Cristo na vida de Pedro. Presta atenção, Pedro estava lá pescando de boa. Ele estava lá, pescou nada, estava lá bravão. Imagina comigo essa cena. Pedro está lá e, de repente, ele chega, está arrumando as redes, chega um cara lá, sobe na barca dele e fala, afasta um pouquinho aí que eu preciso ensinar esse mundaréu de gente. E o povo tudo olhando, e ele bravo, pensando, não peguei nada, esse cara está em cima do meu barco ainda, ensinando esse povo, eu sei lá do que esse cara está falando. Eu sei lá, e aí, de repente, a multidão começa a se dispersar, ele olha para Pedro e fala assim, aí, Pedrão, pescou nada, né? Imagina o Pedro, cara. Já não pescou nada, ainda tem um cara enchendo a paciência dele. Você tá vendo o peixe aí? Não, acho que não falou assim, a palavra não fala, né? Eu falaria. Joga do outro lado. Pesquei a noite inteira, sou pescador, faz 30 anos que eu pesco, nesse mesmo lugar, não peguei nada, só hoje ele está falando para jogar do outro lado. A palavra não fala isso, mas se fosse eu, ia pegar a rede e fazer assim, ó. Jogar de qualquer jeitão. Pedro lança as redes e ele diz, pela tua palavra lançarei a minha rede. Antes de lançar as redes, a palavra de Jesus já havia ferido o coração de Pedro. Aquela palavra simples que antes ele estava sob a barca anunciando ao povo, mesmo que indiretamente Pedro ouvindo, pela palavra anunciada por Jesus, ele lança mais uma vez as redes. E presta atenção, tem um detalhe muito importante nessa passagem. A palavra vai dizer que precisou de muitos homens para retirar, tamanha era a quantidade de peixes naquela rede. Mas quando ele, impressionado e espantado, imagino eu, olha para Jesus e fala, caramba, cara, você estava certão aí. Jesus olha para ele e fala, Pedro, larga as tuas redes. A partir de agora, você não vai mais pescar peixes, mas eu vou fazer de você um pescador de homens, de almas. A palavra vai dizer que imediatamente ele larga tudo na praia e começa a seguir Jesus. Não era peixe que ele queria, tinha peixe em abundância. E se a palavra diz que imediatamente Pedro larga tudo para seguir Jesus, ele largou até os peixes, largou tudo.
Mas não era peixe que ele queria. Ei, presta atenção. Quando nós encontramos com ele, nada mais faz sentido, nem as colheitas mais fartas da tua vida. Você pode ganhar na Mega Sena, você pode ter todo o dinheiro do mundo, o emprego dos sonhos. Se ele te pedir para largar tudo e você não largar, aquilo vai se tornar para você um peso que vai te arrastar para o inferno. Porque só existe vida e vida em abundância ao lado daquele que te chamou. Só existe vida ao lado de Cristo. Porque quando nós encontramos com ele, nesse primeiro momento, isso arde o nosso coração. É ou não é verdade que a gente fica meio louquinho? A gente chama lá em Bauru de os DDD, os doidinhos de Deus. Você olha, tem terço pendurado um em cada orelha, assim, andando com os terços para a mão, não pode ver uma cabeça que está botando a mão na rua, quer profetizar, quer fazer levantar doente, quer fazer curar, e aí aquele fogo consome, você quer largar tudo, você quer ir para cima e não importa, eu morro pela causa do Evangelho. Mas dentro da alma ainda existe um medo. O fogo arde, o fogo queima. E o único medo nesse momento é de ser condenado. De ser condenado. É ou não é verdade que quando nós encontramos com Cristo, a vontade de se confessar é todo dia. A gente abre mão do pecado, a gente abre mão de tudo. A gente estava, no final de semana passado, com o Edinho e com a Gabi do Gerados pela Imaculada, que vão estar aqui com vocês também, né, nesse final de semana. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele estava pregando a respeito da vida de santidade, né? Da necessidade da vida santa. E ele fala que ele tinha tanto medo, o Edinho tinha tanto medo de cair, que ele botava uma imagem de Nossa Senhora lá no banheiro, porque sem vergonhice na frente de Nossa Senhora ele não ia ter coragem de fazer. É isso que o primeiro amor faz, é isso que o primeiro amor faz, um desejo ardente, mas às vezes ainda nós estamos aqui como no final do versículo 18, porque o temor envolve castigo, e quem teme não conquista, não conhece o perfeito amor. Às vezes nesse primeiro momento o maior medo da nossa alma é de ser condenado. E a gente luta a todo custo para não ser condenado. E um dos sinais desse primeiro momento é que a gente quer bater em todo mundo, é ou não é verdade? A gente começa a falar para os outros, fala, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Porque se você não fizer isso, você vai para o inferno. Porque esse é o nosso medo. É o medo da condenação, um medo que nos afasta, mas os nossos olhos ainda estão ligados a um Deus que é justiceiro. Ainda um Deus que julga pelo fez, está correto. Não fez, está no inferno, independente do seu coração. Mas é necessário. É necessário porque esse fogo ardente é o mesmo fogo ardente que ardeu no coração de Pedro. Dos primeiros discípulos, dos primeiros dias. Imagina que coragem tinha dois de olhar para Jesus e falar assim, aí, quando a gente chegar lá no céu, deixa eu sentar na tua direita e ele à tua esquerda. Tinha 12 lá e os outros 10. Entende? Esse desejo ardente pela proximidade e o medo da condenação alimenta esse primeiro momento. Só que a vida continua. A vida continua. Olha para quem está do seu lado e fala, um segundo momento. No segundo momento, nós o reconhecemos, assim como a carta de São João vai dizer, como pai. E não um pai que castiga, mas um pai que nos olha e reflete a nossa verdade. Porque quando nós deixamos de olhar para aquilo que é do outro, eu começo a olhar para aquilo que existe dentro de mim. E quando eu volto os olhos para a minha vida, é muito mais difícil pregar para mim do que pregar para os outros. É ou não é verdade? Eu vivo dizendo isso nas minhas pregações, que o meu maior medo da minha vida é estar pregando e a Camila lá no fundo, olhando para mim e pensando, que mentiroso. Lá em casa é um Barnabé, faz tudo errado e aí tá aí, bonitão, levantando a mão, botando a mão na cabeça do povo. Que mentira que esse cara vive. Se eu tenho medo da Camila, que é a minha esposa e me conhece dentro de casa, que dirá do Senhor, que é Pai e mostra as minhas imperfeições. Só que quando Ele vem como esposo da nossa alma, Ele começa a se revelar a cada um de nós como a necessidade de um casamento perpétuo, porque eu já encontrei com Ele, eu já vivi no fogo, eu já vivi ardendo no fogo com o Senhor, já vivi essa euforia com o Senhor. E ele começa a mostrar uma necessidade de um passo a mais, de um casamento da alma com quem ele é. Ele começa a dizer, eu caso com você, filho, mas isso aqui, essa cadeira não era para estar aqui.
E você está colocando todo dia essa cadeira aqui. Eu não quero que essa cadeira esteja aqui. Fala, Senhor, mas eu coloquei a vida inteira essa cadeira aqui, eu achava que o lugar dela era certo. Falo, pois é, filho, não é aqui. Porque eu sou teu pai. E para você, eu sei o que é melhor. E às vezes o que é melhor para ele dói para nós. Afasta a gente de nós, porque eu me conheço. Olhando para dentro, eu enxergo antes de encontrar com Cristo que habita em mim, com a minha mentira, com a minha verdade, comigo mesmo. E olhando para nós agora, é uma fase onde esse amor fica tão evidente que olhando para mim, eu encontro com uma necessidade de um sacrifício maior. Mas não um sacrifício que é exterior, externo, mas agora um sacrifício interno. O sacrifício de dentro do quarto. O sacrifício de quem olha para ele dentro do quarto e reconhece e fala, meu Deus, que vergonha que eu estou e não tem ninguém me vendo. Como é que pode? Porque é o amor. O amor, ele te ama de um jeito que constrange. Um amor que traz para perto dele, sabe? Tem uma história, muitos de vocês provavelmente já devem ter ouvido, que quando o pastor ele perde uma das suas ovelhas, ou essa ovelha começa a se perder muito, o pastor vai e quebra a perna dessa ovelha. Já ouviram essa história? Quem já ouviu? Levanta a mão. O pastor ele quebra a perna dessa ovelha e traz ela para perto. Mas porque ele quer castigar essa ovelha? Não. Mas porque a ovelha está se perdendo, porque esqueceu o cheiro do pastor. E agora com a pata quebrada, ele tem que colocar ela no colo todos os dias, fazer a atadura de novo. E enquanto ele vai curando a ovelha, ela vai sentindo de novo o cheiro dele. E daquele lugar nunca mais ela quer se perder. Não com medo de quebrar a perna, mas porque agora, de que ele quebre a perna dela de novo, mas porque agora ela reconhece de novo o cheiro que antes ela tinha se esquecido. É assim que ele faz conosco. Às vezes a gente acha que ele está nos castigando, mas se o verdadeiro amor lança fora todo o medo de ser castigado, não é mais por castigo. E nunca foi por castigo. Porque, convenhamos, meus irmãos, se Deus fosse olhar e nos castigar pelas nossas iniquidades, a gente estava lascado. Olha para quem está do seu lado e fala, você estava lascado, filho. E não é pouco, não. Mas ele faz isso comigo e com você, porque ele nos quer perto. Então o medo foi embora, porque agora o Senhor está comigo. Ele me ama, ele se revela como pai, um pai de perto, aquele que me abraça, que quebra a minha perna, mas eu reconheço que ele me ama. E o medo não existe mais. Mentira. Porque o nosso maior medo nessa fase é a gente ter a sensação de que nós fomos enganados. Porque é difícil demais sair de si para ir ao encontro do Senhor. É difícil demais, assim como foi para aquele jovem, o jovem rico, que chega para Jesus e fala, aí Jesus, deixa eu fazer uma pergunta aí para você. O que eu faço para ir para o céu? E Jesus fala para ele, obedece os mandamentos, você já sabe. Ah, então, tô suave. É isso mesmo, já faço isso, já observo os mandamentos. Então, céu para mim garantido. Mas se você quiser ser perfeito, vende tudo que tem, volta aqui e me segue. E o jovem foi embora, porque tinha muitos bens. Ir embora, porque tinha muitos bens. Para mim e para você, significa esses nossos medos de sermos enganados. Porque imagino que aquele jovem, que de bens materiais era muito rico, olhou para Jesus e falou assim, e se esse cara estiver mentindo? E quando a gente começa a ser ferido, quando ele olha para nós e fala assim, essa cadeira não é para estar aqui. Será que eu e você ainda pensamos, será que ele está me enganando? E se eu tirar essa cadeira que a vida inteira esteve aqui, e eu precisar dessa cadeira uma hora e ele estiver mentindo para mim? Isso acontece muito nas realidades comunitárias. Os meus irmãos que estão aqui não vão me deixar mentir. Às vezes a gente caminha como cegos no escuro, buscando a luz. E às vezes a gente tem a sensação de estarmos sendo enganados. É só o reflexo da segunda etapa da tua vida, meu filho. Calma aí, o Senhor continua conosco. Ele não é homem para mentir. Então o nosso medo de ter sido enganado. Eu já vi muita gente indo embora nessa fase. Muita gente. Irmãos pregadores, muitos ungidos que lotavam ginásios pregando o evangelho, mas que ao se depararem com a necessidade do Senhor mostrar a sua realidade por amor, vai embora, porque não tem coragem de lidar com a sua miséria, com a sua pequenez. E vão embora. E é natural, as pessoas vão mesmo. Desde o tempo de Jesus, o jovem rico já foi embora. Já vi muita gente indo embora. Mas o que você precisa entender nessa fase da tua vida é que ele nunca mentiu.
Assim como um pai não oferece uma cobra a um filho que pede um pão, que dirá o Pai do céu que te ama, que te criou. Como diz a primeira página da tua Bíblia, a tua imagem e semelhança vai te dar algo ruim se você pedir. O Senhor nunca quer o nosso mal. O Senhor nunca desejou o nosso mal. Nós não nascemos para a infelicidade. E nesse tempo, nós somos chamados a entender e perder o medo de dar a vida. Olha aí para quem está do seu lado e fala, tua vida já não vale nada, dá para ele mesmo. Olha para quem está do outro lado e fala assim, ó. Ei, presta atenção. Existe ainda um terceiro momento. Nós já conhecemos quem o Senhor é, vivemos no fogo, daqui eu não saio, estou no fogo da glória do Senhor. O Senhor já veio e nos amou de perto, quebrou a nossa perna muitas vezes para mostrar as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas necessidades. E ainda existe um terceiro momento. Esse momento é crucial e talvez você esteja nele hoje. Se você olhar para o Antigo Testamento, sempre existiu um altar, sim ou não? Sim ou não? Sob o altar sempre existiu um sacrifício, sim ou não? Hoje nós vemos o altar? Vemos. Quem é o sacrifício que está sobre o altar? Cristo Jesus. Dentro da tua casa tem um altar? Tem o seu altarzinho onde você coloca. Mas existe um sacrifício onde você vai lá e oferece um cordeiro, um bezerro a Deus na tua casa? Não. Sabe por quê? Porque o altar que está lá não é possível ser visto com os olhos, mas ele exige um sacrifício que agora, mesmo parecendo imperfeito, é o que ele pede para nós. O sacrifício é você. Agora, diante desse altar, nós temos que ter a coragem, não de permitir que ele nos coloque sobre o altar, não, porque ele não vai nos colocar sobre o altar, mas a coragem de olhar e falar assim, eu vou subir no altar do Senhor. Se ninguém te adorar, eu vou. Se ninguém mais quiser, eu estou. Se ninguém te amar, eu vou amar. Eu vou amar por aqueles que não te amam, eu vou te buscar por aqueles que não te buscam. Eu vou subir no altar, Senhor. Mesmo imperfeito, com as minhas dificuldades, eu subo no altar, porque eu te amo. E não por aquilo que você pode me dar. Essa terceira fase é a fase do sacrifício, ou adoração. Jesus está descendo da Galileia para a Judéia e ele passa pela Samaria. Na Samaria existe um poço. Fala comigo, um poço. Nossa, foi horrível. Jesus está descendo da Galileia para... Olha, vocês estão me confundindo. Estão descendo da Galileia para a Judéia e ele passa pela Samaria. Na Samaria existe um poço. Fala comigo, um poço. No poço estava uma mulher, uma samaritana. E os judeus não se davam com os samaritanos. Quando ele encontra com aquela mulher, meio-dia, sofrendo naquele calor, com um balde na cabeça, nossa senhora, arrebentada lá de ter que ir lá buscar água, meio-dia naquele lugar, aquele poço, o poço é fundo, chega um judeu ainda, e ainda fala, filha, me dá água. Que água, judeu? Você não está vendo, meio-dia, você não tem nem balde para tirar essa água daí. Como é que você me pede água? E aí Jesus começa a dizer para ela, se soubesses quem te pede o dom de Deus, tu é que me pediria água, e a água que eu te der é uma água que do seu interior mandaram rios de água viva, porque dessa água quem bebe volta a ter sede, mas da água que eu dou nunca mais vai ter sede. Presta atenção, assim como Pedro na barca olhou para Jesus e obedeceu pela palavra a lançar as redes mais uma vez, essa samaritana não queria a água da vida, ela queria a água para não ter que voltar lá meio-dia de novo. Pedro lançou porque ele queria era peixe, e não o que o Senhor tinha a dar para eles por almas. Mas olhando para a samaritana, ele fala, me dá de beber. E aí a água, já nem sei se existe mais a água, porque Jesus continua a conversa, ele fala, então, viu que eu sou um profeta. Quando ela reconhece que ele é um profeta? Quando ele diz a ela, vai lá, chama o teu marido e volta aqui. E ela fala, Senhor, aí lascou, cara, porque eu não tenho marido. Falou, nisso você falou a verdade, né, minha filha? Tá mentindo até agora, mas nisso você falou a verdade. Você já teve outros 5 maridos e esse que está com você nem teu é. Quando Jesus expõe a miséria daquela samaritana, ela diz a ele, vejo que és um profeta. E presta atenção, a necessidade e o desejo do coração daquela mulher samaritana não é mais a água da vida, não é mais nada, mas é a adoração profunda. Porque ela pergunta para ele, vejo que és um profeta, Senhor.
Vejo que és um profeta. Nossos pais disseram que é nesse monte que nós temos que adorar, mas o teu povo fala que é em Jerusalém. Então aonde é que nós temos que adorar? Presta atenção. O mesmo impulso que Pedro teve para largar até os peixes na beira da praia e começar a ser um pescador de homens, aquela samaritana teve para largar o seu pecado, assumir quem era e perguntar: Senhor, para te adorar, o que eu preciso fazer? Independente do que eu conheço, do que o teu povo fala, do que o meu povo fala, eu quero ser uma adoradora. E o Senhor olha para ela e fala: chegará o tempo, e é agora, onde os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E a adoração, eu não sei se você sabe, mas é consumo. Como que se adorava no Antigo Testamento? Se colocava o cordeiro imolado sobre o altar, o sangue escorria, tocava o fogo, a fumaça subia. Hoje nós não temos mais, mas ainda temos adoração. Porque no altar da tua casa o sacrifício é você, bênção. Olha para quem está do seu lado, vê se tem cara de sacrifício. Tem uns que nem tem, ó sacrifício feio, Jesus amado. Mas todos são sacrifícios agradáveis ao Senhor. Todos nós somos chamados a esse momento onde a profunda adoração nos encontra, onde a profunda adoração consome a nossa alma. E quando ela nos consome, a única coisa que resta é a vontade que a nossa alma tem de Deus. Simples, não é? Olha para quem está do seu lado e fala: é facinho, cara. Facinho de tudo. Não é? Porque quando nós permitimos que Ele nos consuma inteiro, e eu já não tenho mais nada. Eu olho para Jesus como aqueles discípulos disseram: ei, as palavras são duras, vão embora então. E um monte de gente vai embora. Os 12 ficam lá. Por que vocês não vão também, bando sem vergonha? Vocês escutaram a mesma coisa que eles ouviram. E os discípulos olham para ele e falam: Senhor, nós vamos é para onde? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nessa terceira fase não importa mais nada, porque a nossa alma consumida em adoração só deseja quem o Senhor é, independente do que Ele faça, independente se Ele faça milagres, independente se Ele levanta os mortos, independente se Ele cura os cegos, se Ele faz os surdos voltarem a ouvir. Eu e você só queremos o Senhor por aquilo que Ele é, só por aquilo que Ele é. E São João vai dizer que Deus é o amor. Todo aquele que ainda baseia-se no castigo, os seus medos, ainda não adorou de verdade. Porque em adoração eu me consumo por quem Ele é. E Ele é o amor. Ele é o amor. Sendo o amor, eu e você não temos mais para onde voltar. Agora, consumidos em adoração, não existe mais medo. Agora já não tenho mais nada, Senhor. Não tenho mais nada. O medo já não existe mais. Eu já abri mão da minha vida, eu já abri mão da minha família, do meu conforto, do meu descanso, eu abri mão de tudo. Eu me consumo em adoração. Quando ninguém quer ir, eu vou. Eu amo os meus irmãos, porque São João vai dizer nessa primeira carta muitas vezes: quem diz que ama Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão que você vê, que dirá Deus que você não enxerga, que você não consegue ver. Nós somos chamados a esse amor incondicional a tudo e todos, a todo tempo, a todo o tempo. Então o medo não existe mais. Glória a Deus. Mentira, cara. Agora nós temos dentro da nossa alma um medo que consome a nossa alma, mas esse medo deve nos acompanhar. O dia que você perder esse medo, a tua alma esfriou. O dia que você perder esse medo, a tua alma não vale mais nada. O medo que nós temos que ter agora é de sair da presença dEle. O medo de perder Jesus de vista. Quando às vezes nós nos bastamos nos nossos ministérios, naquilo que nós fazemos, nos lugares que Ele prepara para nós, a nossa alma vai achando que nós somos autossuficientes. E nisso os nossos olhos perdem Ele de vista. O dia que você perder Ele de vista, não volta mais aqui não, cara. Não volta mais para a igreja não. Porque dentro de você deve existir essa sede, esse desejo, esse medo profundo de perder o Senhor de vista. Por isso nós somos chamados a perseguir Ele. Perseguir esse homem que roubou nosso coração, que nos apaixonou, encheu nosso coração de fogo. Usou até dos medos que são ruins. O medo de ser condenado porque eu não amava direito. O medo de estar sendo enganado porque eu sou fraco e pecador.
usou desses medos para te manter nesse lugar. E nesse lugar, você é chamado a ter um medo profundo na alma de perder quem Ele é. E esse medo te aproxima das outras pessoas. Esse medo te aproxima da tua comunidade. Esse medo te aproxima até da imperfeição das outras pessoas, porque eu sei que na imperfeição das outras pessoas, eu sou chamado a ser santo. Você começa a usar de todas essas coisas para a tua santidade, para a tua vida. É fácil, sim ou não? Ixi, ficaram com medo de responder agora. Não é fácil, minha gente. Não é fácil. É claro que não é fácil. Mas agora, eu já quero chamar o ministério aqui, eu estou finalizando. Mas agora esse medo de perder quem o Senhor é, nos consome a ponto de a gente ainda olhar para aquilo que nos impede de buscar quem Ele é. Porque eu estou falando para você de uma caminhada, sim ou não? De um caminho. Ele me encontrou, Ele me buscou, Ele me alcançou, Ele me amou, me chamou de filho. E agora me chama a ser um adorador profundo, em espírito e em verdade. É um caminho, o caminho dá medo. Mas no caminho, muitos de nós deixamos esses medos criarem raízes dentro de nós. E é isso que você não pode fazer. Os seus medos não podem impedir a glória de Deus nessa terra. Os seus medos não podem barrar o reino de Deus de prosseguir. E se nós caminhamos sob uma promessa feita aos nossos pais, de que nossa descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, incontável quanto as areias da praia, eu e você não temos o direito de deixar os nossos medos impedir a graça de Deus, impedir a glória de Deus de acontecer. Eu quero te fazer uma pergunta muito profunda. Quais são os teus medos no dia de hoje? Nossa! Um triplex na cabeça agora. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos para viver esse final de semana inteiro? Quais são os seus medos de esquecer tudo aquilo que atormenta a tua casa, a tua cabeça, uma doença, as contas, dívida? Qual é o medo de deixar isso nas mãos do Senhor para se abandonar em quem Ele é nesse final de semana? Essa é só a primeira pregação. Você vai viver coisas intensas aqui esse final de semana, eu tenho certeza. Mas se o teu coração não estiver conectado em quem Ele é, vai ser mais um encontro. Você vai sair daqui igual ou pior do que você saiu. Você pode sair daqui julgando ainda, ó. Veio lá falar um monte de abobrinha para mim. Não conhece, não mora lá em casa. Eu não moro na tua casa, mas o Espírito mora lá em casa. Eu sei a bagunça que ele faz lá em casa. E se você for amigo dele, amiga dele, ele vai fazer uma bagunça na tua casa também. É isso. Mas a bagunça é para colocar ordem, não é para deixar bagunçado não, pelo amor de Deus. Que nem os irmãos de comunidade fazem, né? Vai na casa da gente e deixa uma bagunça lá. Os meus irmãos dando risada ali. O Espírito, ele nos movimenta para trazer ordem. Ele nos constrange para nos amar. Entende o jeito de Jesus trabalhar? É assim. Ele veio hoje, nessa noite, e eu quero já começar com esse momento profético com você. Se você tem coragem de olhar nos olhos do Senhor essa noite, você fica de pé no seu lugar. E eu quero que você quebre as regras agora, que você saia do seu lugar, se ocupe aqui à frente. Eu não sei o que você vai fazer, mas sai do mesmo. Sai do que você faz sempre, entende? Eu não sei se você vai adorar diferente, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei. Eu não sei. Mas que agora, nesse primeiro momento, na abertura desse retiro, você deixe o amor que te amou primeiro lançar fora todos os teus medos, as tuas inseguranças. Faça apagar de você aquela falta de perdão que você carrega. Faça apagar de você a memória que você tem daquela pessoa que você está pensando agora. Ah, eu faço tudo, mas se Jesus pedir para perdoar essa pessoa, eu não perdoo não. Ah, não, essa aqui não tem mais jeito. Ei, presta atenção, entre você e o Senhor não existe espaço para essas porcarias do nosso tempo.